No programa de hoje vamos falar sobre um cão cujas manchas numulares, pequenas e redondas, constituem seu traço característico mais marcante. Mas espera aí, o que é numulares? Numulares vem do latim e significa moedinhas ou dinheirinho. E o que isso tem a ver com o cão de hoje? Bem, todo o corpo dele é revestido por pintas que parecem moedinhas. No programa de hoje vamos falar sobre os dálmatas. Está no ar mais um programa Este Bicho é o Bicho, série Cães. Dizem que esta raça é tão antiga que suas origens se perdem pelo tempo. Poucos historiadores concordam com a mesma teoria da sua história. Alguns criadores acreditam que ele tenha surgido no Egito Antigo, porque lá existem imagens nas tumbas dos faraós que provam a existência desta raça naquela época. Outros o consideram de origem dinamarquesa, o que justificaria o nome adotado em alguns países como pequeno dinamarquês. A verdade é que o dálmata é muito elegante e extremamente fiel ao seu dono, característica inclusive marcante nesta raça. Dizem que ele sempre teve tendência a seguir o seu dono, não importando o meio de locomoção escolhido por ele: carruagem, bicicleta, cavalo. Por isso que ele foi escolhido como acompanhante dos nobres na época das carruagens. O dálmata também foi escolhido como mascote do Corpo de Bombeiros dos Estados Unidos e da Europa. E sua fama não para por aí. Em 1961, ele foi lançado ao estrelato com o desenho 101 Dálmatas. O desenho conta a história de uma milionária excêntrica e inescrupulosa, capaz de tudo para ter um original casaco de peles de dálmata. Muitos criadores do mundo todo admitem que a popularidade do dálmata nas últimas 3 décadas esteve intimamente ligada ao grande sucesso do desenho animado e do seu relançamento em vídeo. O dálmata é um cão extremamente proporcional, forte, musculoso e ativo. Sempre elegante, nunca agressivo nem rústico. Houve uma época em que o dálmata foi utilizado como cão de caça, devido ao seu impressionante olfato. Algumas vezes também é utilizado como cão de guarda, embora seja quieto e só lata quando necessário. Agora é hora de irmos em busca de quem entende do assunto. Quem vai nos contar mais sobre a história dos dálmatas é a Flávia Campos, do Canil Mops Brasil. Tudo bem, Flávia? Tudo bom. Vamos começar contando um pouquinho sobre a história do dálmata? Vamos. A origem dos dálmatas na verdade, tem 2 linhas, né? Ainda não é uma coisa muito bem definida. Alguns acreditam que veio do Egito, porque eles acharam uns desenhos de cães parecidos com dálmatas nas tumbas dos faraós, então eles acham que vem de lá. E existe uma outra que é a mais comum da gente ver, que veio de uma região chamada Dalmácia, por isso o nome, na Iugoslávia. Então a origem é essa. E antigamente os dálmatas eram utilizados nas carruagens dos nobres, eles acompanhavam os cavalos, acompanhavam as carruagens, porque eles achavam que era um cachorro de um porte bom, né? Tinha uma elegância que a nobreza gostava e eram resistentes a grandes caminhadas. Então essa era a maior função, vamos assim dizer. E quando que a raça chegou no Brasil? Eu não sei exatamente a data de chegada, né? A gente sabe que após o filme da Disney, do 101 Dálmatas, foi mais conhecido em todo o mundo, não só no Brasil, como em todo o mundo. E em alguns países, algumas regiões, isso caiu um pouquinho, vamos dizer assim, e agora, aqui no Brasil, a gente vê que agora isso está sendo retomado, né? Não deixou de ser conhecido, mas às vezes não tão valorizado, e agora já está começando a valorizar novamente. A gente tem... Na Grande BH, a gente sabe que não tem outro registro de canil de dálmata, né? Em Minas Gerais, a gente não tem muito conhecimento, assim, não tem muito contato com o criador. A gente conhece alguns bons no Brasil, mas não por aqui.
Vamos falar agora as principais características comportamentais. É um cão muito dócil, como dá pra ver aqui, né? Muito leal ao dono, assim, quando a gente tá perto, o tempo todo eles estão seguindo, estão próximos, são muito carinhosos, muito dóceis. Tem uma atividade enorme, precisam, né, de atividade física, muito mesmo. Eu nunca tive experiência de dálmata dentro de casa, mas dizem que convive numa boa, né? A gente cria mais aqui fora justamente pela atividade física para eles. Muito dóceis com crianças, com outros animais, com outras raças, né? Como a gente viu aqui também. E são muito carinhosos, não tem nenhuma dificuldade em termos de convivência com o dálmata. E pelo que a gente viu, não é uma raça que late muito, é? Não, eles dão um sinal quando chega alguém, né? Quando tem algum movimento diferente, algum barulho diferente, mas não são, nem são agressivos, a ponto, né, de ser um cão de guarda, assim, mas são cães que a gente fala que é alerta, né? Mas não são de latir muito não, só quando alguma coisa sai da rotina mesmo. E as principais características físicas? Bom, a principal característica física são as pintas, né? Existem, inclusive, tamanhos exatos que as pintas precisam ter, né? Para cães, assim, vamos dizer, o cão ideal. As pintas têm que ter entre 2 e 3 centímetros. Quanto mais arredondada, assim, em termos de bolinhas mesmo, melhor. Menos agrupadas, se tem muita mancha agrupada, que dá uma mancha maior, não é tão bom. Ao redor dos olhos, eles têm que ter a mesma cor da pinta do cão. Então a gente viu, são as duas cores possíveis, né? As manchas pretas ou então cor fígado, que a gente chama. Então aquele que tem a cor fígado, em volta dos olhos também tem que ter a mesma cor fígado. E o preto assim também. Focinho também é a mesma cor das pintas. E é desejável que nas extremidades do corpo dos dálmatas as pintas sejam menores do que no corpo. O peso desejável para o macho é entre 27 e 32 quilos. E na fêmea entre 24 e 29. É um cachorro muito tranquilo em termos de cuidados. Assim, não requer nenhum cuidado especial, né, como algumas raças. Apenas uma escovação só para tirar um pouco o pelo, que não é um pelo que cai muito. Limpeza das orelhas, limpeza dos olhos, dos dentes, mas tudo muito tranquilo, assim, não tem nenhum cuidado especial. O que eles temem em cuidado em relação à raça, não só o cuidado diário, mas um cuidado que tem na criação da raça é por causa da surdez, que é o principal problema que tem no dálmata. Né? Então estão existindo muitas pesquisas relacionadas a isso, e o que eles pedem é só quando for comprar ou quando for olhar um exemplar, olhar sempre os pais, para não procriar cachorro que tenha surdez, para não propagar isso pela raça, que é a principal preocupação dos criadores hoje. E a alimentação? É uma raça que tem tendência a engordar? Não tem muito, principalmente pela atividade que eles têm, né? São muito ativos o tempo todo correndo, se tiver esse espaço, então não tem muita tendência não. E tendo uma ração balanceada. Eles comem de tudo que você der, eles vão comer, né? Mas não é bom ter muita proteína, eles têm uma atividade muito intensa, então é sempre bom ter uma ração balanceada, medida, porque senão eles vão comer a mais, né? E preocupar em ter uma boa ração, que eu acho que é o que vai fazer diferença no pelo, vai fazer diferença no desempenho da atividade. Eu nunca tive nenhum problema com dálmata, nem com cachorros que vêm até aqui, né, que não estão assim na criação com a gente diária, mas nunca tive nenhum problema quanto a isso. Vamos falar agora sobre gestação. Geralmente nascem quantos filhotes e é uma boa mãe? Dálmata é uma boa mãe. Vai variar muito de cadela para cadela, né? Dentro de uma mesma raça a gente tem essa diferença. Mas são as ninhadas aqui variaram entre 6 e 8 filhotes, tá? Foram boas mães, cuidam, a gente não tem... É muito raro você ter cesariana, né? Em dálmata, normalmente é parto normal. E elas têm todo o cuidado, elas cuidam e a gente tem que só supervisionar mesmo se está tudo bem, se está correndo, né, desenvolvimento, se tem um mamando mais que o outro, às vezes tem um mais guloso, e a gente tem que observar isso, mas elas cuidam muito bem dos filhotinhos. Enquanto filhotes, é muito bom a gente ter sempre uma educação mais rígida, não agressiva, né, mas mais rígidas com os dálmatas, porque eles são muito levados enquanto filhotes. Então, eles são obedientes, mas desde que você consiga criá-los já dentro de uma obediência, de uma regra, né, de uma disciplina, para que na fase adulta eles consigam ter esses limites. Agora, conta pra gente quando que você conheceu a raça e você se apaixonou por ela e resolveu criar.
Há 6 anos atrás, a gente tinha uma sobrinha que ficou doida com dálmatas por causa do filme. E aí a gente resolveu comprar, assim, seria para conviver com ela, né, no sítio. E aí a gente comprou e começou, e ficamos só com ela, até 3 anos atrás. E gostávamos demais, a gente vinha sempre no final de semana para conviver. E a gente gostava muito do Quixote, especificamente, que a gente via nas exposições quando a gente ia. Então surgiu a oportunidade da gente ficar com ele, né? Mudamos aqui para essa casa que tem mais espaço, que seria mais possível, e vamos recomeçar tudo agora com mais um casal, e aí assim vai. E um fato que te marcou? O fato que me marcou foi quando o Quixote veio para cá. Ele morava em um canil muito pequeno e não tinha esse espaço que eu tô falando necessário pro dálmata conviver, né? Pro dálmata brincar. Então ele não conseguia sair da área lá de cima, né? Com tanto espaço para ele brincar e tudo. Então o que me marcou muito foi ele, já adulto, aprendendo a brincar, né? Um dálmata aprendendo a brincar, e daí pra frente ficou do jeito que vocês viram, né? Nas imagens. Portanto, você garante que é uma raça que vale a pena criar? Com certeza. Principalmente pela alegria, eu acho que é a principal marca deles. De quem convive com eles vai saber que é isso. E este foi o programa sobre os dálmatas. Mas não se esqueça, se você quiser saber mais sobre uma outra raça de cachorro, escreva pra gente. Nosso e-mail é bicho@tvhorizonte.com.br. Até a próxima! Woo!